Bom, nos últimos dias eu tô pensando muito sobre um evento que eu tô vendo acontecer na internet, né? Sempre isso, né? Eu tô muito tempo aqui na internet. E aí o que aconteceu foi que o Jim Carrey, ele, enfim, um ator famoso, fez parte da minha infância. Eu gosto de todos os filmes que ele, a maior parte dos filmes que ele fez e tal. Então, putz, o Máscara, O Mentiroso, Show de Truman, enfim, todos esses filmes fazem parte da minha infância e dos filmes que eu assistia na minha juventude. E aí, recentemente, acho que faz uma semana passada, retrasada, enfim, aconteceu algo curioso, porque fazia muito tempo que ele estava fora da mídia, fora das aparições e tal. E ele foi participar de um evento, se eu não me engano, lá na França, para receber um prêmio honorário, acho que é o Caesar lá, não sei das quantas, onde os caras iam, na verdade, fizeram uma homenagem a toda a obra dele, né? A toda a vida de trabalho como ator dele. E aí teve um discurso dele, bonitinho, tal, agradecendo a família dele, falando sobre as origens dele e tal. Mas, como sempre, na internet, o que a galera pega, né, pra falar, pra compartilhar, não é o objetivo principal do evento. Foi, na verdade, o fato dele ter aparecido com uma cara totalmente diferente do que a galera conhecia, totalmente bizarro, uma cara meio inchada, quadrada, repuxada, meio parecendo quando a pessoa faz uma harmonização facial e dá errado, saca? E tava tão bizarro que o pessoal na internet começou a falar que, putz, esse aí não é o Jim Carrey que a gente conhece. Esse aí é alguém fantasiado, mascarado, maquiado, se passando por ele. E aí começa várias teorias da conspiração. E o legal que, falando do Jim Carrey, tem uma porrada de teoria da conspiração, porque ele, há um passado recente, participou de vários programas e ele já estava saindo dos trilhos que a galera geralmente está acostumada. Então ele entrava nos programas já fazendo sinal dos Illuminati, falando que o entrevistador estava envolvido com o esquema oculto, que ele sabia da verdade, que ele ia falar a verdade para todo mundo, umas maluquices nesse sentido. Além de outras entrevistas que ele já tinha dado falando que ele estava fazendo retiro espiritual nas montanhas, tinha atingido a iluminação, tinha entendido quem é o verdadeiro eu, falava na terceira pessoa, que o Jim Carrey, que todo mundo conhece, na verdade é uma representação da energia do todo, enfim, umas maluquices nesse sentido. Mas como ele já estava fazendo isso há um bom tempo, e a figura do Jim Carrey sempre foi caricata, né? Desde sempre que ele aparece, ele é aquele cara bem estilo o que ele foi no filme do O Máscara, maluco, cheio de caras e bocas, falando, gesticulando, elétrico. O pessoal teve um choque quando viu ele recentemente nesse evento, onde não só a fisionomia dele estava completamente diferente, como também os trejeitos, sabe? A forma de agir, falar, lidar com as câmeras. Ele estava muito mais contido, falando mais devagar, sabe? Sem fazer aquelas caras e bocas que são clássicas dele e tal. E aí eu me peguei pensando no seguinte. Ele é um exemplo muito claro de algo que eu venho pensando recorrentemente, que é como nós aqui, todo mundo, eu, você, a gente está acostumado a usar máscaras no dia a dia, né? O Jim Carrey, que é o Máscara, é muito bom pegar esse exemplo, né? Porque no filme do O Máscara, ele tem meio que isso. O personagem, ele tinha todo um jeito de pensar, um jeito de agir, sabe? Um estilo de vida que ele tinha que inibir aquilo na sociedade. E aí quando ele acha a bendita da máscara do Loki, quando ele coloca, ele na verdade externaliza todo aquele sentimento que ele tem. Tanto que quando o vilão coloca a mesma máscara, ele externaliza aquilo que ele tem guardado, né? Que é a parte ruim. Na verdade, o Jim Carrey, quando ele coloca a máscara, ele externaliza todo aquele sentimento de euforia, de maluquice, de algo meio que cartunesco, sabe? Pegando dos desenhos e tal. Então, na verdade, a máscara do Loki só potencializava algo que ele tinha guardado dentro dele e que, na verdade, no dia a dia, sem usar máscara, ele estava já usando uma espécie de máscara, né? Para se adequar à sociedade. E aí o meu pensamento é nessa linha. Putz, quantos de nós usamos máscaras o tempo todo? Eu acredito que todo mundo.
Todo mundo usa máscaras o tempo todo. Você geralmente usa uma máscara quando você está trabalhando, falando com seus amigos no trabalho, de fato ali no dia a dia. Você usa uma outra máscara completamente diferente quando você está só com seus amigos, quando você está em casa com a sua família. Enfim, a cada momento, cada ambiente, para cada pessoa, eu acredito que você está usando certas máscaras, máscaras sociais. É meio que uma skin, uma customização do seu eu para se adequar àquela situação que você está vivendo. E eu vejo claramente isso acontecendo, não só comigo, quanto com as pessoas. Você claramente vê que, de repente, uma pessoa que você acha que você conhece, quando está falando com você, é um pouco mais desinibida, fala de um jeito, fala com mais gíria, fala mais solto, descontraído. E, de repente, quando vai falar junto com você com uma outra pessoa, em uma outra situação, você vê que ela troca de figura, né? Troca de postura, ela fala de uma outra forma e tal. É isso que eu tô falando, essas máscaras que a gente usa no dia a dia. E aí aqui a ideia não é um julgamento, se tá certo ou errado, porque eu sinto que quando a gente fala que todo mundo usa máscaras, automaticamente você já vai pela linha de julgar isso, né? Não, eu sou verdadeiro, eu não uso máscaras, não, como se usar uma máscara fosse algo ruim, né? Parece que você está escondendo alguma coisa. Só que esse é o pensamento. Na verdade, você está escondendo alguma coisa. Você está escondendo você, o seu eu verdadeiro. Eu acredito que é nessa linha. Você tem alguém, sabe, que é você de fato, você puramente verdadeiro, os seus pensamentos, o que você pensa, o que você gostaria de fazer, é agir. E constantemente na sociedade você é inibido e você tem que usar essas máscaras para inibir esses sentimentos. E isso não é uma coisa boa ou ruim, é só como as coisas funcionam, como nós, seres humanos, aprendemos a lidar com as coisas. Imagina que se todo mundo vivesse sem nenhuma amarra social, sem nenhuma máscara, condicionando o que você faz, o que você fala, como você age. Isso aqui ia ser uma loucura. Olha que hoje em dia tem uma galera aí meio xarope das ideias que você já vê que fala um monte de besteira e parece que a pessoa não tem amarra social nenhuma. A pessoa só vai falando besteira atrás de besteira e você fala, cara, onde que essa pessoa acha que vai parar? Então, é bom você ter essas máscaras. Só que na minha ideia, na minha concepção, tem pessoas que têm máscaras mais densas, mais pesadas, né? E que muito provavelmente as pessoas vão se perdendo nessas máscaras, de tanto usar ela, de tanto usar aquela máscara que de repente traz um retorno interessante para o que ela está buscando na vida, ela acaba não tirando muito aquela máscara, ela acaba não sendo ela de verdade, ela verdadeira. E dificilmente você tira essas máscaras e fica completamente nu, sem aquilo, para alguém. Porque toda interação com uma outra pessoa, você tenta automaticamente corresponder às expectativas daquela pessoa minimamente. Salvo exceções, onde a galera ela é da cuca, sei lá, psicopata, enfim, que ela não está nem um pouco preocupada com o sentimento do outro, com o que o outro vai achar, deixar de achar dela. Então, aí essa galera aí acho que está usando nenhuma máscara. Mas tirando isso, as pessoas, na sua grande maioria, eu acredito que usam isso, e algumas delas acabam usando tanto que elas se perdem, e elas esquecem quem elas são de verdade. E elas pegam uma dessas máscaras e fica usando como aquilo sendo ela mesma. Na verdade, a pessoa se esquece quem é ela mesma, quem é a sua essência, qual é a sua essência, quem ela é de verdade, no seu íntimo, sabe, dentro dela. Então, o pensamento é esse. No final das contas, o que aconteceu lá, quando eu comecei a falar sobre isso, com o Jim Carrey, eu acredito que foi, na verdade, um exemplo onde ele ou tirou a máscara que todo mundo estava acostumado a ver ele usando, aquela máscara do Jim Carrey, ator, onde ele é maluco, caricato, fala, gesticula, e estava usando de repente uma outra máscara que ninguém nunca viu, ninguém estava acostumado a ver, ou ele estava completamente sem essas máscaras. Aquilo ali era o mais perto dele com o que ele é de verdade. A galera esquece, né, que esse pessoal, atores em geral, eles trabalham aprendendo a colocar e tirar essas máscaras, né? Na minha visão, um bom ator é aquele cara que consegue colocar uma máscara que representa várias coisas que não necessariamente são ele, ele consegue
entrar de fato no personagem, saca? Ele tá, na verdade, representando muito bem as características daquela máscara que ele colocou. Mas aí apagam-se as luzes, fecham as cortinas, ele consegue tirar aquela máscara e voltar. Tem alguns casos, inclusive, que dizem, as teorias, de que os atores até se perdem nessa ideia de tirar a máscara e voltar pro personagem. Eu acho que um caso desse famoso é do Heath Ledger, né? O cara que fez o Coringa, que, na minha opinião, é o melhor Coringa que tem até hoje, lá do Batman. O cara é tão bom naquilo, aquele personagem do Coringa é tão icônico, é tão forte, que parece que aquilo entrou no ser dele e ele não conseguiu mais tirar a máscara. Ele ficou preso naquilo. Até depois, recentemente, saiu algumas anotações de diário dele, né, de como que ele fez a pesquisa de personagem para chegar no personagem do Coringa daquela forma que foi gravado no filme. E você vê que, putz, o cara tava bitolado ali. Ele estudou muito aquilo. E pode ser que no meio do processo ele tenha internalizado muito aquelas características e não conseguiu desligar mais as coisas. É um risco, né? Eu acho que é um risco que um bom ator acaba caindo, correndo, vivendo esse risco. Porque ele tem que colocar aquela máscara e acreditar que ele é aquilo. E se ele faz isso muito bem, pode ser que no meio do caminho ele se perca e não volte mais. Para as pessoas normais no dia a dia, eu acredito que tem muito disso. A pessoa criou uma máscara para ela, para se adequar à vida social como um todo, e ela fica usando aquilo durante tanto tempo que ela se perde, e ela nunca mais tira aquela máscara. E de repente ela nunca mais volta para o que ela seria de verdade. Mas enfim, esse é o pensamento xarope e maluco de hoje. E aí até a minha pergunta para você é, você concorda com isso? Você vê esse tipo de coisa, as pessoas usando máscaras no dia a dia? Você já viu essa diferença de alguém que com você é de um jeito e com uma outra pessoa é de outro jeito, muda completamente de postura, fisionomia, jeito de falar, jeito de agir? Você já se ligou que esse tipo de coisa talvez exista de verdade? Fica aí a pergunta e o pensamento.